Você está ouvindo o programa Cariri para Cristo. É uma alegria estarmos aqui na apresentação, eu, pastor Silvio, para o louvor e a glória do nosso Deus. Vamos orar, dando início ao programa. Amado e querido Deus, Pai bondoso, Pai amigo, toma teu lugar de honra, Senhor. É muito bom poder proclamar o teu reino e falar das boas novas do teu Filho Jesus, nosso Salvador. Ilumina-nos através do teu Santo Espírito para que possamos chegar aos corações, tua palavra de salvação possa adentrar a mente e coração, fazendo aquecer e transformar vidas, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, reconhecendo acima de tudo Jesus como Salvador de suas vidas. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa os familiares daqueles que nos escutam. Eu te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Você está ouvindo o programa Cariri para Cristo. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. Momento fé no Criador, a vida com o Salvador, seu nome é Jesus. Graça e paz da parte do nosso Salvador Jesus Cristo para a meditação. Primeira Epístola de João, capítulo 3, 16 diz: E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Fala em amor este versículo, e João 3,16, Evangelho de João 3,16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, também fala no amor de Deus. Jesus, quando veio a este mundo, veio justamente trazer o amor, relembrar da necessidade de amarmos os outros. Veio mostrar que o amor é o tempero, é o que dá sabor a tudo. Os religiosos da época de Jesus estavam tão cheios de si, tão convictos que herdariam o céu, tão cheios de regras, impondo inclusive regras para os demais, como o próprio Jesus disse, ele jogava fardos pesados nas costas dos outros e eles não eram capazes de carregá-los. Isso é o chamado hipócrita, quando você recomenda algo para os outros, mas você não é capaz de cumprir essas regras. Então isso é hipocrisia. Por isso que Jesus também chamou-os de túmulos caiados de branco. Eu costumo até dizer isso. Tem pessoas que colocam todo tipo de desculpa. Eu não sei ler, tenho dificuldades para entender. Eu digo, mas Jesus, quando veio, iniciou seu ministério, Jesus não foi para as sinagogas atrás dos religiosos, dos letrados. Pouca gente sabia ler naquela época. Os escribas, Jesus foi atrás de pessoas humildes, pescadores, iletrados, semi-analfabetos. Porque no reino de Deus, diferente dos reinos da terra, os que se sobressaem não são aqueles que têm capacidades, mas principalmente estão abertos para receber a palavra de Deus, as orientações, os ensinamentos espirituais. Quantas pessoas não aprendem a ler apenas tentando
ler a palavra de Deus. Eu conheci recentemente um irmão de Pernambuco que ele nunca leu na vida e ele começou a juntar as letrinhas da Bíblia e hoje ele consegue ler. Por isso eu defendo que o professor por excelência é o Espírito Santo de Deus. Tem outro testemunho que eu escutei uma vez em Juazeiro do Norte. Nós fomos para lá no encontro de várias igrejas de todo o Brasil. E um pastor de Natal disse que ele tinha um ministério que resgatava pessoas das drogas, das ruas, ex-usuários. E ele contou que tinha um rapaz que tinha entregue sua vida ao Senhor Jesus, que era membro da igreja dele, que era viciado em cocaína, em cheirar pó. E ele foi alcançado pelo Evangelho, pelo amor de Deus, e aquele pastor contou, o pastor Gerson, que ele começou em pouco tempo, quando ele tinha uma oportunidade, ele citava os versículos e todo mundo ficou atônito, assim, perplexo. Como? Se você disse que não sabe ler, como é que você está sabendo? Ele disse, pastor, eu tenho tanta vontade de ler a Bíblia, tanta vontade, que eu fico cheirando ela. E eu tenho aprendido. Impressionante esse testemunho, foi contado dessa forma. Antes ele cheirava cocaína, era o vício dele. E ele, o que ele sabia na cabeça dele mais fazer era cheirar. Como ele tinha sido liberto do vício e ele tinha tanta sede de aprender a palavra de Deus, diz que ele ficava o tempo todo cheirando a Bíblia e o Espírito Santo de Deus ia trazendo revelações e todos ficavam admirados. O mesmo aconteceu quando Pedro, na entrada do templo, e um coxo, um deficiente veio e pediu uma esmola e ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou no nome de Jesus. Levanta e anda. E aqueles homens em seguida foram presos. Eles começaram a falar para os fariseus, os saduceus da época, os religiosos, e aqueles homens ficavam admirados. Como pode homens que sem leitura falar do reino com uma facilidade daquela? Então, amados, isso é obra do Espírito Santo. Quem faz é Deus, se estivermos disponíveis. Deus é amor. E aqui nós vemos isso bem claro. Então é impossível amar um Deus que nós não vemos, embora sintamos, se não somos capazes de amar o nosso irmão de caminhada, o nosso vizinho, o nosso conhecido. Se você não exercitar o amor a Deus com o irmão de caminhada, você dificilmente conseguirá amar a Deus. Isso a palavra de Deus deixa bem claro. Quando se fala em inferno eterno, muitos dizem, mas Deus é amor. Está vendo que Deus não vai permitir isso? Deus é amor, sim, demais até. Muito mais do que a gente pode pensar em merecer. Deus é justo. A lei da semeadura é livre. Você planta o que quiser. Você tem a opção de plantar o amor, o respeito. A maioria prefere andar pelos caminhos tortuosos, no sentido errados. Então há consequência. A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem caminhos corretos, mas são caminhos que levam à morte eterna, caminhos que desagradam a Deus. Deus não nos criou robôs ao ponto de ele nos manipular. Não, isso é amor. Isso é uma prova do quanto Deus nos ama, do quanto ele tem respeito. Só que a gente toma as decisões que a gente quiser. Só que toda decisão vai trazer algum tipo de consequência, seja para o bem ou para o mal. Então, da mesma forma que Deus nos dá liberdade de escolha, nós também devemos assumir. Se você leva uma vida que você podia conduzir sua vida de forma correta, mas você insiste em fazer sempre levar vantagem em relação ao outro,
tentar subtrair do outro o suor do trabalho do outro, você vai ter um momento que você vai cair. Então acerte os seus passos. Se não tem força para isso, peça. Deus é aquele que dá de forma deliberada a quem pede com vontade de ser transformado. Justamente por ser amor. Ele está sempre à disposição. Jesus disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei e a porta será aberta. Peça. Peça a Deus que Ele pode fazer por você. Agora, peça do fundo da sua alma. Peça segundo a vontade dEle. Não peça pensando no seu bel prazer. Nós não somos bons. O que faz a diferença na minha vida e na sua é a graça do Senhor. Se fosse por qualidade nossa, a gente já tinha azedado tudo, porque a gente tem muito de Adão, principalmente quando a gente não é nascido de novo, quando não é habitado pelo Espírito Santo. Depois de ser habitado pelo Espírito Santo, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, aí muda. Por quê? Porque o Espírito Santo nos orienta, nos ensina, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se há alguma coisa boa em mim e em você, é fruto da graça de Deus. Amém? Você está ouvindo o programa Cariri para Cristo. Deus amado, Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, porque não existe nada mais prazeroso do que estar na sua honrosa presença. Despede teu povo em paz, Senhor. Anima aquele que está cabisbaixo, sem esperança. O Senhor é amor. O Senhor é tudo que precisamos para viver aqui e na vida eterna. Muito obrigado por tudo que o Senhor é e significa para nossas vidas. Abençoe-nos, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um, sobre os nossos familiares, sobre todo o povo de Deus sobre a terra. Amém? A paz do Senhor. Você está ouvindo o programa Cariri para Cristo.